Olá, minha querida turma da disciplina de Química Geral e Inorgânica. Bom, na aula de hoje, na aula 4, o nosso objetivo é perceber como os elétrons se comportam ao redor do núcleo, como é essa distribuição eletrônica ao redor do núcleo de um átomo. Então a aula se intitula Estrutura Eletrônica. A caracterização do elétron ela se dá através de números quânticos. Nesse quesito, nós temos alguns números quânticos: número quântico principal, número quântico secundário. Existem outros, mas essa aula eu vou me concentrar basicamente nesses dois números quânticos. O número quântico principal representa o nível energético principal, ou seja, as camadas que estão ao redor do núcleo de um átomo. A essa altura do campeonato, todos vocês já sabem que um átomo ele possui 3 partículas subatômicas. Na realidade, possui bem mais, porém, resolvemos tratar somente dessas 3 partículas, que são elas prótons e nêutrons, que estão localizados no núcleo de um átomo, e os elétrons, que estão ali circulando ao redor do átomo. Então, nosso objetivo é estudar, é compreender como esses elétrons eles estão circulando ao redor deste núcleo. Bom, os elétrons circulam dentro dessas camadas ou dentro desses níveis de energia. Nós conhecemos hoje aproximadamente 7 camadas, simbolizadas dessa forma pelas letras maiúsculas K, L, M, N, O, P, Q, ou pela numeração dos níveis, pelo número quântico principal, de N1, N2, N3 até o N7. Então, nós temos aqui o núcleo e a camada mais próxima do núcleo, que é a camada K, que representa o nível energético 1, é a camada que tem menos conteúdo energético. À medida que as camadas vão se distanciando do núcleo, vai se aumentando os níveis, os quantitativos energéticos. Então, resumindo até aqui, os elétrons eles são caracterizados através de números quânticos. Nós vimos aqui o número quântico principal, simbolizado pela letra N minúscula. Nós temos 7 níveis de energia, ou seja, N1, N2 até o N7. Esses níveis de energia também são chamados de camadas, simbolizadas por essas letras maiúsculas K, L, M, N, O, P, Q. E quanto maior o valor de N, ou seja, quanto mais distante do núcleo o nível está, maior seu conteúdo energético. Então, gente, eu tenho aqui o núcleo do átomo, como vocês já sabem, constituído por prótons carregados positivamente, nêutrons, partículas sem carga, e ao redor do núcleo eu tenho as camadas, e dentro dessas camadas circulam os elétrons. A quantidade de camadas existentes em um átomo depende da quantidade de elétrons que circulam ao redor deste átomo, que por sua vez depende da quantidade de prótons existentes no núcleo. Então nós temos átomo com uma camada, somente a camada K. Temos átomos com duas camadas, a K e a L, com 3, com 4, com 5, com 6. E o átomo que possui mais elétrons consegue preencher até a camada Q. Então, até o sétimo nível ou até a sétima camada. Até agora que os prótons e os nêutrons estão localizados no núcleo, perfeito. Os elétrons estão circulando ao redor do núcleo, exato. E esses elétrons eles circulam dentro dessas camadas ou dentro desses níveis de energia. Perfeito. Então nós vamos ver agora a quantidade máxima que cada uma dessas camadas,
que cada um desses níveis suportam de elétrons. Então, essa quantidade máxima pode ser obtida através dessa fórmula. 2 vezes n elevado a 2, onde n representa o nível, o número do nível de energia. Então, por exemplo, a camada K, que é representada pelo nível 1, se eu pegar esse 1, substituir aqui nesse n e operar essa fórmula, eu vou ter a quantidade de elétrons que circula dentro da camada K, dentro do nível 1. Então fica assim, 2 vezes, veja que eu substituí o n por 1, porque estou tratando do nível 1. Então 2 vezes 1 elevado a 2, 1 elevado a 2 é 1, 2 vezes 1, 2. Então na camada K do nível 1, circula no máximo 2 elétrons. Fazendo o mesmo para a camada L, que é o nível 2. Então, substituindo esse 2 na fórmula, eu tenho 2 elevado a 2, que dá 4. 4 vezes 2, 8. Ou seja, na camada L, no nível 2, circulam no máximo 8 elétrons. Então, fazendo isso para todas as camadas, fazendo isso para todos os níveis, nós temos esse quantitativo máximo de elétrons que cada uma dessas camadas suportam. Camada K, 2, no máximo 2 elétrons. Camada L, no máximo 8 elétrons. Camada M, no máximo 18 elétrons e por aí vai. Bom, esclarecido sobre o número quântico principal, as camadas K, L, M, N, O, P, Q, vamos tratar agora sobre o número quântico secundário, simbolizado aqui por esse Lzinho aqui minúsculo. O número quântico secundário, ele é também chamado de número quântico azimutal. Esse número quântico secundário ele representa os subníveis ou as subcamadas presentes dentro dos níveis ou dentro das camadas. Então imagine, você tem uma camada ou um nível energético e dentro dessa camada ou dentro desse nível existem subníveis, existem subcamadas. E esses subníveis, essas subcamadas, está relacionado com a camada, está relacionada com o nível, através desses valores 0, 1, 2 e 3. E esses subníveis eles são designados pelas letras S, P, D e F. Então, para tentar ser mais claro, imagine que você tem uma mangueira de jardim. Dentro dessa mangueira, você imagina que tem algumas mangueiras com diâmetros menores. Então, eu tenho a camada representando a mangueira, e dentro da mangueira eu tenho submangueiras, como se fossem canudos representando os subníveis. E os elétrons circulam, na realidade, dentro desses subníveis que estão dentro dos níveis. Eles circulam dentro dessas subcamadas que estão dentro das camadas. Só são nomenclaturas diferentes, mas basicamente a mesma coisa. Professor, então nós vimos agora há pouco a quantidade máxima de elétrons que circulam dentro das camadas. Perfeito. Mas o senhor falou agora que na realidade os elétrons circulam dentro desses subníveis, dentro dessas subcamadas. Exatamente. Então, dentro de uma camada, existem subcamadas. Ou, dentro de um nível, existem subníveis. E os elétrons circulam dentro desses subníveis. E a quantidade máxima de elétrons que circula em cada um desses subníveis, você obtém através dessa fórmula. 2 vezes 2L mais 1, onde esse L representa a numeração do subnível. Então, o subnível S leva o número 0, o subnível P leva o número 1, D, número 2, F, número 3. Então, se você substituir esses números nessa fórmula,
Operando essa equação matemática, você chega na quantidade máxima de elétrons que circulam dentro de cada subnível. Por exemplo, o subnível S, que é representado aqui pelo zero, você substituindo esse zero aqui nesse L, você vai ter 2 vezes 0, 0, mais 1, 1, 2 vezes 1, 2. Ou seja, dentro do subnível S, circulam no máximo 2 elétrons. O subnível P, representado pelo número 1, substituindo aqui, 2 vezes 1, 2, 2 mais 1, 3, 3 vezes 2, 6. Ou seja, no subnível P, circulam no máximo 6 elétrons. Então, fazendo isso para os demais, eu tenho que no subnível D, o máximo de elétrons que ele suporta é 10. No subnível F, o máximo de elétrons que ele suporta é 14. Depois de conhecer o número quântico principal, as camadas K, L, M, N, O, P, Q, ou os níveis de 1 a 7. Depois de conhecer os subníveis que estão dentro dos níveis, subníveis estes S, P, D e F, depois de propor toda essa teoria, os químicos se depararam com um grande problema. Eles precisavam construir uma teoria consistente que explicasse como esses elétrons se distribuíam ao redor dos átomos, dentro desses níveis, dentro desses subníveis. Então, um cientista americano chamado Linus Carl Pauling, ele apresentou uma teoria essa até o momento aceita, para entender como funciona essa distribuição eletrônica, como funciona a distribuição dos elétrons ao redor do núcleo. Então, o que é que o Pauling fez? Ele apresentou uma distribuição dividida em níveis, as camadas, os níveis que eu acabei de falar, e subníveis, os subníveis S, P, D e F que eu acabei mencionando agora há pouco. Então, como é que ele propõe que isso funciona? Então, a parte principal da aula é exatamente essa, então foquem aí. Bom, a camada K, que é a camada mais próxima do núcleo, nós vimos agora há pouco que essa camada suporta no máximo 2 elétrons. Se vocês voltarem a alguns slides, vocês vão ver o cálculozinho que a camada K, ou o nível 1, suporta no máximo 2 elétrons. A camada K, ou o nível 1, possui somente um subnível de energia. De novo, a camada K, ou o nível 1, possui somente um subnível de energia. E o subnível S, nós vimos também agora há pouco que suporta no máximo 2 elétrons. Então pronto, camada K, nível 1, um subnível de energia que é o S, suporta no máximo 2 elétrons, portanto 1s2. Camada nível 1, subnível S, suporta 2 elétrons. Já a camada L, que é o nível 2, vimos há pouco que suporta no máximo 8 elétrons. A camada L, nível 2, possui 2 subníveis de energia. São eles o S e o P. O S nós sabemos que suporta no máximo 2 elétrons. O P suporta no máximo 6 elétrons. Então, 6 com 2, 8, é exatamente a quantidade de elétrons que é máxima dentro da camada L. Então, a camada M suporta no máximo 18 elétrons, que é o nível 3, portanto, apresenta 3 subníveis, o S, o P e o D. Subnível S suporta no máximo 2, subnível P suporta no máximo 6, subnível D suporta no máximo 10. Então, se vocês estão associando aí, observem que
cada numeração de nível possui um quantitativo de subnível correspondente. Ó. Nível 1 tem um subnível, o S. Nível 2 tem 2 subníveis, o S e o P. Nível 3 tem 3 subníveis, o S, o P e o D. Nível 4 tem 4 subníveis, o S, o P, o D e o F. Nível 5, 5 subníveis. O nível 6, 6 subníveis. O nível 7, 7 subníveis. E cada nível suporta uma determinada quantidade de elétrons. Bom, então, de posse dessa distribuição em níveis, subníveis e o quantitativo de elétrons dentro de níveis, o que o Pauling fez foi traçar essas diagonais e propor uma configuração eletrônica, uma distribuição eletrônica ao redor do núcleo em ordem crescente de energia. Então, ó, se você acompanhar aqui a diagonal 1, passa pelo nível 1, subnível S, que tem 2 elétrons. Diagonal 2 passa pelo nível 2, subnível S, que tem 2 elétrons. Diagonal 3, nível 2, subnível P, que tem 6 elétrons. Depois, nível 3, subnível S, que tem 2 elétrons. Diagonal 4, nível 3, subnível P, depois nível 4, subnível S. Então, se você for acompanhando aqui essas diagonais e pegando cada nível, subnível e o quantitativo de elétrons em cada um deles, você chega nessa distribuição de elétrons, essa distribuição eletrônica, numa ordem crescente de energia. E observem que não é uma ordem relacionada aos níveis. Então, ó, tem o nível 1, nível 2, nível 3, nível 4, mas aí depois do 4S aqui, eu tenho o nível 3 aparecendo com o subnível D preenchendo 10 elétrons. Então, essa ordem é uma ordem crescente de energia. Você pode pegar essa ordem crescente de energia e transformar numa ordem geométrica, que aí sim, você tem nível, ele separado por níveis, nível 1, nível 2, nível 3, nível 4, nível 5, nível 6 e finalmente nível 7. De posse dessa distribuição em ordem crescente de energia, para fazer a distribuição eletrônica de qualquer quantitativo de elétrons de qualquer átomo. No entanto, vamos lembrar que, como o átomo ele é neutro, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Dessa forma, conhecendo o número de prótons, você conhece o número de elétrons, e assim fazer a distribuição eletrônica em subníveis de energia, obedecendo o diagrama de Linus-Pauling, da seguinte forma. Então, por exemplo, o elemento cálcio, que tem número atômico 20, ou seja, ele tem 20 prótons, consequentemente 20 elétrons. E como é que ocorre a distribuição desses elétrons em subníveis de energia? Então, como é que vocês vão fazer? Eu tenho aqui o diagrama proposto pelo Pauling. Então, observe, nível 1, 1 subnível. Nível 2, 2 subníveis. Nível 3, 3 subníveis e por aí vai. Então, se eu for traçando as diagonais como propôs o Pauling, eu vou preenchendo primeiro os subníveis menos energéticos. Então, 1s2, 2 elétrons, mais uma diagonal, 2s2, 2p, 3s2, 3p, 4s2, e aí você vai contando até atingir o número máximo de elétrons, que é igual a 20. Então, ó, 2,
4, 10, 12, 18, 20. Então, pronto. Essa é a distribuição eletrônica, é a configuração eletrônica do elemento cálcio. Outro exemplo. Fazer a distribuição eletrônica do ferro, que tem número atômico 26, consequentemente, número de prótons 26, que é igual ao número de elétrons, portanto, 26. Então, eu vou pegar de novo aqui o diagrama do Pauling e ir traçando as diagonais até preencher os 26 elétrons. Então, vamos lá. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Vamos ver quanto já tem aqui, ó. 2, 4, 10, 12, 18, 20. Preciso preencher 26. Então, eu vou traçar mais uma diagonal, vou colocar o 3D, só que, como só faltam 6 elétrons para completar 26, fica 3D6. Ah, professor, mas o subnível D não tem que ter 10? Não, não tem que ter 10, não. Ele suporta no máximo 10 elétrons. Pode ter 1, 2, 3, 4, até 10. Só não pode passar de 10, mas pode ter menos. Ou seja, você vai preenchendo os subníveis de acordo com essas diagonais até atingir o número máximo de elétrons que você está distribuindo. Ok? Isso foi a distribuição em um átomo no estado neutro, ou seja, em que a quantidade de elétrons é igual à quantidade de prótons. Porém, nós temos elementos em que eles podem perder elétrons ou podem ganhar elétrons, se transformando no que a química chama de íons, íons positivos ou íons negativos. No tocante ao íon positivo, você, para fazer a distribuição eletrônica, quando o elemento perde ou ganha elétron, você vai ter que retirar os elétrons. No caso do cátion, que é aquele que perde elétrons, você vai retirar os elétrons do último subnível da última camada. De novo, você vai fazer a distribuição eletrônica normal, como se o elemento tivesse no estado neutro, porém, você está fazendo a distribuição eletrônica de um elemento que perdeu elétrons. Então, você vai retirar esses elétrons do último subnível da última camada e não do subnível mais energético e não do subnível mais externo. Deixa eu explicar aqui o exemplo que fica mais claro. Por exemplo, o átomo de ferro, que tem número atômico 26. Então, considerando que eu vá fazer a distribuição para ele no estado neutro, ou seja, 26 prótons, consequentemente 26 elétrons. Então, a distribuição seria essa, ó. 1s2, 2s2, 2, seguindo aquele diagrama do Pauling. 3s2, 3p6, 4s2, 3d6. Então, se eu contar aqui, ó, 2, 4, 10, 12, 18, 20, 26. Pronto, aqui é a distribuição do átomo de ferro no seu estado neutro. Porém, considerando que esse elemento, que esse átomo, ele perdeu 2 elétrons, se transformou no íon cátion, no íon positivo, ó, 2 mais. Lembra que quando ele está positivo, indica que ele perdeu elétrons. Se é 2 mais, significa que ele perdeu 2 elétrons. Então, para fazer a distribuição desses 24 elétrons do íon ferro 2 mais, você vai ter que retirar esses 2 elétrons do subnível, do último subnível da última camada da distribuição. Então, se você observar aqui em cima, eu tenho nível 1, nível 2, nível 3 e nível 4. Qual o último nível? O 4. Qual é o subnível desse último nível 4? O S, que coincidentemente tem 2 elétrons. Então, basta você retirar esse 4s2. Então, veja que eu estou tirando os 2 elétrons
para fazer a distribuição eletrônica do ferro 2+, do último subnível da última camada ou do último nível. Não estou tirando aqui do último subnível preenchido. Estou tirando do último subnível da última camada, independente dela estar no final ou não. Então, se eu retirar isso aqui, a distribuição eletrônica do íon ferro 2+, vai ser essa. Ó. Se eu contar aqui, tem que dar 24, porque ele tinha 26, perdeu 2, ficou com 24. Vamos ver se dá certo. 2, 4, 10, 12, 18, com 6, 24. Ok? Já se você estiver fazendo a distribuição eletrônica de um ânion, ou seja, de um íon negativo, que é aquele que ganhou elétrons, da mesma forma você vai adicionar esses elétrons que ele ganhou do último nível, do último subnível que está incompleto. Por exemplo, o átomo oxigênio, que tem número atômico 8. Se eu fizer a distribuição dele, considerando que ele é neutro, vai ficar um S2, 2S2, 2P4. Ó. 2 mais 2, 4, mais 4, 8. Só que ele ganhou 2 elétrons. Ó. Ele está um íon negativo 2-, ganhou 2 elétrons. Então, eu tenho que distribuir 10 elétrons agora. Então, fica 1S2, 2S2, 2P6. Então, 2, 4, com 6, 10. Então, esses 2 elétrons que ele ganhou vai para o último subnível que está incompleto. Lembra que o subnível P suporta no máximo 6 e aqui só tem 4. Então, como ele ganhou 2 elétrons, joga aqui no subnível P. Então, é dessa forma que você faz a distribuição eletrônica de acordo com o diagrama do Linus Pauling para átomos no seu estado, para os elementos no estado neutro, no estado iônico, quando ele ganha ou quando ele perde elétrons. Então, meus jovens, a partir daí vocês vão exercitar fazendo o exercício 1, vão simplesmente buscar na tabela periódica. Tabela periódica é uma tabelinha que tem que acompanhá-los durante toda a carreira acadêmica, provavelmente mesmo após formados. Então, vocês vão pegar a tabela periódica, buscar o número atômico desses elementos e fazer a distribuição eletrônica lá de acordo com o diagrama de Linus Pauling. Resolvam o exercício 2 e o exercício 3. Tem nessa apresentação. Então, obrigado pela atenção. Até a próxima. Qualquer dúvida pode falar lá no WhatsApp. Eu vou lá no ambiente virtual de aprendizagem. Estou à inteira disposição de vocês. Grande abraço.